Bom dia, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos colocar de pé nessa manhã para adorarmos ao Senhor. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa manhã? É um prazer para nós estar na casa de Deus, buscando a presença dEle, adorando o nome dEle. Fecha os teus olhos nessa manhã, Pai Santo, Pai amado, Deus de poder e autoridade. Estamos, Senhor, nesta manhã diante de Ti, diante da Sua glória, diante, ó Deus, do Senhor que é o Todo-Poderoso, aquele que é digno de receber toda adoração e todo louvor, Senhor. Seja adorado, seja glorificado neste lugar, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus. Nós Te bendizemos nessa manhã, Senhor. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos, ó Deus. Pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E Te convidamos, Espírito Santo, nesta manhã. Seja bem-vindo. Toca em nós, Espírito Santo, de uma forma especial. Derrama em nós a Tua unção, a Tua graça, o Teu amor nesta manhã, Senhor. E com alegria nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos nessa manhã. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Nos rendemos a Ti, ó Pai, Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Ainda em espírito de adoração, continue adorando. Adore aquele que é santo, aquele que é digno. Bendito seja teu nome, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. 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 Tua presença
tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é meu prazer. Aleluia, Jesus. Você pode dizer para Ele: Senhor, a tua presença é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, é o meu prazer. Nós não precisamos estar longe da presença do Senhor para valorizar a presença do Espírito Santo nesta manhã. Você não precisa sofrer uma perda para valorizar a presença. Você não precisa sofrer uma doença para se jogar na presença do Senhor e clamar pela graça, pela misericórdia do Senhor. Todos os dias o Senhor, Ele está disposto a nos perdoar. As misericórdias do Senhor todos os dias se renovam a nossa vida pela manhã. Todos os dias nós devemos agradecer ao Senhor pelo seu amor, agradecer pelo seu sacrifício, agradecer pela sua presença, Jesus. Nós queremos, Senhor, a tua presença na nossa vida. Tudo que nós queremos é estar diante de ti, Pai. Nós reconhecemos a tua grandeza, nós reconhecemos a tua presença, Pai. Aleluia. Nós viemos aqui, Senhor, nesta manhã, porque nós ansiamos a tua presença. Nós estamos aqui porque nós estamos desesperados para ouvir a sua voz. Nós estamos desesperados, Senhor, para sentir a sua presença. Nós estamos desesperados pelo teu Espírito Santo, Jesus. Nós não vamos sair daqui da mesma maneira, mas nós vamos sair daqui transformados e renovados pela presença do Espírito Santo, Jesus. Porque a tua graça nos basta, Senhor. Você pode glorificar e exaltar o nome daquele que é santo, daquele que vive, daquele que é exaltado. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, a nossa sincera adoração nesta manhã. Recebe, Senhor, o nosso louvor, os nossos aplausos, o nosso glória a Deus, o nosso aleluia, Senhor. Recebe, Jesus. Recebe, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Vocês estavam com saudade de mim, não estavam? Fala a verdade. Eu faço falta, não é mesmo? Eu também estava com muita saudade de vocês. Muita saudade. Nós passeamos um pouco, viajamos com as crianças. E Deus nos deu a oportunidade de passar na igreja de Limeira, né, que é uma sede fantástica, 7.000 membros a igreja de Limeira. E no dia que nós fomos lá, nós achamos que seria um culto normal, mas foi uma live de milagres. O presidente da sede de São Paulo estava lá, o prefeito estava lá, e nós fomos colocados num lugar de honra. Quando nós chegamos lá, eles perguntaram se nós éramos pastores, colocaram a gente do lado do prefeito lá. E aí a pastora Soraya Moraes lá, pastor Genésio, nós recebemos muita bênção de Deus. E eu pensei em vocês, falei, gente, eu queria que a igreja estivesse aqui para receber essa bênção. Como é maravilhoso nós conhecermos, nós estarmos na presença de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem muita bênção para a nossa vida, amém? E é engraçado que eu até comentei com a minha mãe que eu fiquei muito feliz de ver meus filhos conhecendo a praia, eu fiquei muito feliz com a viagem. Mas o momento em que eu fiquei mais feliz, que eu senti assim a maior felicidade, eu me senti realizada, foi na igreja. Foi estar lá conhecendo a igreja, foi estar lá naquela presença assim, do Espírito Santo, naquele carinho, naquele cuidado. Deus cuidou da gente na ida, na volta, Deus preparou todas as coisas. Era um sonho que eu tinha, né, de levar as crianças. Meu pai tinha prometido para o Calel que ia levar ele para conhecer a praia. E aí o Calel ficou falando, mamãe, e agora? O vovô morreu, e agora? E aí eu falei, não, a gente vai. E Deus preparou todas as coisas para a gente. Deus prepara. Nos mínimos detalhes, Deus ele cuida de todas as coisas para a gente. Então, quando nós nos colocamos diante de Deus, agrada-te do Senhor
e Ele satisfará os desejos do teu coração, amém? Agora nós vamos erguer a nossa mão e orar. Muitas vezes nós temos dificuldade de orar, de agradecer, de orar por nós, pelos nossos sonhos, pelas pessoas, mas agora você vai exercer a sua fé, amém? Senhor, nós colocamos diante de Ti os nomes escritos, Senhor, neste caderno. Meus amigos, meus familiares, Pai, amigos, familiares de outras pessoas que precisam de salvação, de restauração, de cura, de libertação, Pai. Nós erguemos a nossa mão e profetizamos cura, restauração, libertação, Pai. Nós declaramos, Senhor, que a Tua presença, que o Teu Espírito Santo venha tocar cada vida, Pai, neste momento. Cada pessoa que precisa do Teu toque, que precisa, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nós enviamos agora, Senhor, as nossas orações. Nós enviamos, Senhor, o Teu Espírito Santo, porque basta, Senhor, uma palavra Tua, para que as montanhas se movam, para que as coisas se transformem, para que a cura aconteça. E neste momento, Senhor, a Tua igreja ora junto, Pai, e declara a bênção. Declara restauração, declara salvação, Senhor. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos sonhos, os nossos projetos de vida que nós escrevemos, Pai, que nós colocamos aqui. O nosso sonho, Pai, obrigada porque o Senhor realizou o meu sonho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida dos nossos sonhos, dos nossos projetos. E neste ano, Senhor, nós temos vivido a pandemia há mais de um ano. Nós acreditamos, Pai, que quando nós agradamos de Ti, o Senhor satisfaz o nosso coração, Senhor. Nós acreditamos, Pai, que até o final do ano, os nossos projetos, os nossos sonhos serão realizados, Pai. Não importa o que está acontecendo à nossa direita, à nossa esquerda, porque quando o Senhor abre as comportas do céu sobre a nossa vida, ninguém pode fechar aquilo que o Senhor abre, aquilo que o Senhor provê, Pai. Nós declaramos a restituição na nossa vida, nós declaramos, Senhor, a restauração dos nossos sonhos, a concretização dos nossos projetos, Senhor. Nós apresentamos também diante de Ti o projeto de vida da igreja, Pai. Nós sonhamos em colocar o piso nesta igreja. Nós declaramos, Pai, que nós vamos pisar num piso maravilhoso, Senhor, até o final do ano. Nós declaramos, Pai, que nós vamos ajoelhar no piso para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós queremos, Senhor, terminar a fachada da igreja. Nós podemos visualizar, Senhor, a fachada da nossa igreja terminada. Nós declaramos, Pai, que nós vamos realizar o nosso projeto de vida da igreja, que juntos, unidos, nós vamos conseguir realizar o nosso sonho, Senhor. Pai, nós precisamos de crescimento espiritual, nós precisamos, Senhor, ler mais, buscar mais, orar mais. Nós precisamos, Pai, estar em cada dia mais em comunhão contigo. Ajuda-nos, Senhor, incomoda, Senhor, o nosso coração, para que nós venhamos lembrar de orar, para que nós venhamos lembrar de ler um livro, lembrar de ler a Bíblia, para que nós venhamos crescer espiritualmente, crescer na nossa maturidade cristã, Pai, porque nós precisamos estar mais perto de Ti. Pai, nós oramos também pelos nossos deputados, Pai, pelo nosso Brasil, pelo pastor Antônio Genaro, pelo pastor Mário de Oliveira, Senhor, nosso presidente estadual, pastor Mário de Oliveira, nosso presidente nacional, Antônio Genaro, presidente estadual, pastor Stefano Aguiar, Pai, nosso deputado estadual, que está lá, Senhor, à frente, lutando pelos projetos, pastor Leandro Genaro, pastor Paulo Silvano, nosso superintendente, Pai, nós declaramos a Tua bênção, a Tua proteção, que caia por terra, Senhor, toda investida do inimigo, que nossos soldados que estão na linha de frente, possam estar sendo fortalecidos espiritualmente, fortalecidos, Senhor, para lutar a guerra que ainda está por vir. Nós declaramos bênção sobre a vida deles, Pai, proteção espiritual, em nome de Jesus. A Tua igreja diz amém. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, pela Sua graça. Aleluia. Nós temos algum aniversariante esse mês, essa semana? Alguém que fez aniversário de casamento? Aleluia, você pode vir aqui na frente. Nós vamos estar orando por você, declarando bênção na sua vida. Na verdade, nós comemoramos, mas nós perdemos um ano, né? Mas nós temos que ser gratos ao Senhor
pelo ano que se passou, porque quantas coisas aconteceram para que vocês não chegassem até aqui. O aniversário é um tempo de agradecimento, é um momento de reflexão onde nós podemos refletir sobre tudo que se passou e agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos deu mais um ano de vida, amém? Deus, eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida delas, Pai. Derrama sobre elas a Tua graça, o Teu Espírito Santo, Pai, a Tua restauração. Obrigada, Senhor, por este ano que elas viveram de bênção, de vitória. Obrigada, Pai, porque muitas pessoas não conseguiram chegar ao seu aniversário, mas o Senhor tem dado a vida. O Senhor tem realizado sonhos. O Senhor tem, Pai, dado prosperidade. E nós declaramos, Senhor, sobre a vida delas a Tua salvação, a Tua paz, o Teu Espírito Santo. Pai, que o Teu Espírito Santo venha estar sobre elas todas as manhãs. Que a Tua graça, Pai, venha se fazer presente todos os dias. E que elas venham se lembrar, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito, Pai. De tudo que o Senhor ainda vai fazer. E nós agradecemos por mais um ano de vida e de vitória que o Senhor proporcionou para elas. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria que você, nesta manhã, expressasse para o Senhor o seu amor, amém? Eu vou contar até 3. Então você vai adorar o Senhor com as suas palmas e com o seu, glória a Deus, adorando Ele com os seus lábios, com toda alegria e com toda a expressão de amor, amém? Ele merece, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3, glória a Deus, aleluia! Louvado e exaltado seja o nome dEle, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação, aleluia, Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor. Querido, feche os teus olhos neste momento, deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez você chegou aqui nesta manhã, quantas vezes nós entramos na casa de Deus, e nós precisamos de ouvir uma palavra, nós precisamos de ouvir a voz do Senhor, e nesta manhã, Ele tem algo especial para falar com você nesta manhã. Abra os teus olhos espirituais. Deixa o Espírito Santo tocar. Oh, aleluia. Seja adorado, Senhor. Seja louvado nesta manhã. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Você pode dizer para Ele nesta manhã: Senhor, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez nós não tenhamos mais na nossa vida. Cada dia na casa de Deus, cada dia na presença do Senhor, pode ser o último. Minha vida seja a tua vida, Jesus. Oh, Jesus, talvez nós não tenhamos mais, Senhor. Oh, queremos estar em tua presença, Senhor. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei.
Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor, Tu és digno. Seja adorado, Senhor. Seja louvado nesta manhã, Jesus. O meu espírito, assim o farei. Oh, me dá mais uma chance, Senhor, para estar na Tua presença, Espírito Santo. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Quero matar minha carne. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é Teu nome. Senhor, obrigado, Jesus. Queridos, abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Preste bastante atenção na leitura. Essa palavra aqui é uma palavra tão importante na nossa vida espiritual. Irmãos, é muito importante quando você vem no culto, você preste atenção naquilo que está sendo falado e naquilo que está sendo lido. Diz assim, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vós que praticam o mal, ou que praticam iniquidade. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem imprudente que construiu a sua casa sobre... Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu e foi a sua grande queda. Amém? Pode se sentar. Eu acho que quem entende bastante aí de construção de casa é os construtores, né? Amados, mas todos nós sabemos que para se construir uma casa, eu creio que aqui até as mulheres sabem, né? Eu estou aprendendo alguma coisa de obra agora, viu, irmãos? Mas eu sei que para se construir uma casa, é necessário uma base muito forte. Sim ou não? E para se construir um prédio, tem que haver uma base muito maior. Sim ou não? Então, amados, olha só. Nós queremos falar para você hoje sobre a construção da vida espiritual. Que não é diferente de uma construção de uma casa. Quantas pessoas querem construir uma casa e falam assim, eu não tenho dinheiro, então vou construir a casa, não vou colocar ferro, não vou colocar coluna, não vou colocar base, depois futuramente eu coloco aqui quando eu tiver condição. Quem já viu isso? Amém? Eu me lembro quando eu e o pastor, nós construímos a nossa casa, eu me lembro que na época ele não colocou colunas assim, porque ficava caro demais, e naquela época a gente passava a maior dificuldade, né? E depois, passado um tempo, né, quando ele foi fazer umas reformas lá em casa, ele abriu tudo, aonde tinha que colocar coluna, e colocou coluna ali em tudo para que ficasse as paredes todas reforçadas. Queridos, o que acontece? Muitas vezes a pessoa, ela vem para a casa de Deus, mas ela não se atenta para entender que ela tem que haver na vida dela uma construção espiritual. Tem que haver uma construção espiritual. A pessoa não pode chegar na casa de Deus
como se nada tivesse acontecido. Quando nós, amados, vamos estudar, aprender a ler, o que nós fazemos? Nós começamos a aprender o ABCD, não é? Você vai para a escola, aí você aprende lá o ABCD, aí depois você vai juntando as palavrinhas, e aí você vai começando a falar, e você vai começando a ler, e você vê uma frase, você pega e lê, e tudo ali vai se transformando até que você começa a fazer a leitura. E tudo que você pega e lê. Queridos, a vida nossa espiritual não é diferente. Nós também temos que fazer uma construção para que nós venhamos a não cair num tempo determinado na nossa vida. Eu estive pensando, amados, essa semana na minha vida espiritual. Sabe, Deus me deu esta palavra e eu comecei a fazer uma reflexão da minha vida espiritual. E eu tenho acompanhado algumas mulheres, né, viúvas. Nós sabemos que muitas mulheres perderam o esposo na pandemia, né, com o Covid. E eu tenho acompanhado algumas mulheres, né, o sofrimento. Algumas têm passado assim muita dificuldade mesmo, com síndrome do pânico. E eu tenho mandado mensagem. Semana que vem eu vou estar fazendo uma visita, né, lá em Passo para uma delas, que é uma membro da igreja da pastora Dalgisa. Então, amados, eu tenho visto a importância de uma pessoa que tem uma vida espiritual construída, que é o meu caso. Porque, amados, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa vida, quando nós chegamos para Jesus, é temor de Deus. E eu vejo hoje, amados, que muitas pessoas não têm esse temor de Deus. A pessoa vem para a igreja, muitas vezes a pessoa vive no pecado, ela toma a Santa Ceia. Muitas vezes ela não entende verdadeiramente a santidade de Deus. Amados, isso é muito sério. A pessoa não entende a santidade de Deus. Porque, amados, a Bíblia fala que Deus, ele ama o pecador. Mas Deus não ama o pecado. E nós precisamos entender isso. Para nós construirmos uma vida espiritual, primeira coisa que nós temos que ter temor do Senhor. Nós temos que entender que nós não estamos lidando com um homem comum. Nós estamos lidando com um Deus santo, um Deus que é poderoso para olhar a sua vida, lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Porque, amados, a gente ser crente dentro da igreja é fácil. Vocês me veem aqui no altar, e aí? Como será que é a minha vida lá em 4 paredes na minha casa? Como será que é a minha vida lá fora? Como será que é a sua vida lá fora? Como será que quando está lá só você e Deus, como é que você age? E nós, amados, precisamos pensar nisso. Porque existe, amados, uma esfera espiritual. Não é só aquilo que você está enxergando aí. Existe algo muito mais além do que aquilo que você vê. E aí, amados, muitas pessoas às vezes ligam e falam para mim: pastora, minha vida está destruída. A pessoa está dentro da igreja. E aí? O que a pessoa tem feito com as palavras que ela tem ouvido? O que ela tem feito com o que a Bíblia fala para fazer? Porque aqui, amados, é muito claro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E a Bíblia é clara. Quando a Bíblia fala que metade da igreja vai ficar e metade vai subir, qual a metade que você está? Qual parte que você está dessas duas metades? E ele é claro. Aquele que vai entrar no reino do céu é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E muitas pessoas falam assim: pastora, Deus é bondoso. Sim, a Bíblia fala que Deus é amor. Mas a Bíblia fala que Deus, ele é fogo consumidor. Sabe, amados, na Bíblia tem um versículo, até não separei o versículo aqui. Mas a Bíblia fala que quando a pessoa ela entra no pecado, Deus, ele vai tentando fazer tudo para tirar a pessoa do pecado. Mas chega um tempo que Deus cansa. E Deus pega e entrega a pessoa. Tem versículos. Eu até não separei esse versículo, devia ter separado. Mas fala isso, que Deus entrega a pessoa ao pecado. Porque Deus, ele vai tentando de todos os lados tentar ajudar. Mas aí, vai indo, ele entrega a pessoa.
Amados, presta atenção, apenas boas palavras ou boas respostas não abrirão as portas do céu. Sabia? Tem pessoa que é tão doce, tão delicado para falar, mas vive completamente ao contrário da vontade de Deus. Isso requer um coração e uma vida transformada. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, fala: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crê que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com a boca você confessa para a vida eterna, e com o coração você crê a justiça de Deus. Então, queridos, qual o primeiro passo para nós termos uma vida espiritual abençoada? É confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Só que depois dessa confissão, não para aí. Depois dessa confissão, você tem que começar a ter uma vida transformada. Você tem que começar a fazer aquela base que está escondida. Imagina aí uma casa, né? O que você tem escondido embaixo da sua vida espiritual? Assim como uma casa. Você olha a casa e você não vê a base. Você não vê a quantidade de ferro que tem ali. Você olha um prédio, você não vê a quantidade de ferro que tem ali no prédio. Você olha para uma casa e você vê apenas o exterior. Sim ou não? Então, o que nós temos escondido embaixo da nossa base? Qual é a base que nós temos? Se você tivesse perdido um esposo como eu perdi, será que você estaria firme na vida espiritual? Queridos, quando meu esposo faleceu, eu estava aqui nesse altar e o caixão dele aqui dentro da igreja, que o pastor Paulo Silvano me ungiu como pastora. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu me senti no chão. Eu me sentia a pessoa mais destruída da face da terra. Sabe o que é você se sentir assim destruído? Mais destruído. Eu poderia estar feliz, né? Nossa, estou sendo ungida pastora, que bênção, glória a Deus. Sendo que eu nunca tive intenção de ser pastora titular. Nunca pensei nisso. Para mim estava muito bom do jeito que estava, meu esposo na frente, né? Nunca pensei nisso, amados. Mas sabe de uma coisa? Deixa eu contar um segredo para você. Hoje, eu amo muito mais Jesus do que antes. Hoje eu temo muito mais Jesus do que antes. Mesmo com a minha perca, mesmo com o meu sofrimento, mesmo me sentindo uma pessoa destruída, não me fez perder o amor em Deus, porque eu tenho uma base espiritual. E eu sei muito bem quem é Jesus na minha vida. Eu fui uma pessoa que vivi no mundo lá fora. Eu sei muito bem quem era eu quando não conhecia Jesus. E sei muito bem quem sou eu hoje quando conheço o amor deste Deus maravilhoso, que me levanta, que me coloca de pé, que me conforta, que me abraça, que está sempre ali do meu lado, cuidando, amparando. Quem somos nós, irmãos? Diante da grandeza de Deus. Às vezes nós pensamos que podemos cuidar do nosso filho, que podemos livrar o nosso filho de tudo. Não, nós não podemos fazer nada. A palavra de Deus fala que nós não sabemos nem quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça. Mesmo os careca não sabem contar, viu, irmãos? Os que têm menos cabelo. Mas nós não sabemos nada. A Bíblia fala que nós somos pó. E muitas vezes nós queremos ter, amados, razão e não temos. Nós não conseguimos ter a razão que nós precisamos ter. Existem, amados, olha, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Existem hoje dentro da igreja pessoas que são sem lei. Sabia disso? Olha, pessoas que são sem lei, que não submetem a nada nem a ninguém, expressa sua individualidade nas pessoas. Sempre a última palavra, sempre ela tem razão. Sabia disso? E muitas vezes, amados, para nós servirmos a Deus, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Para você ter uma vida espiritual abençoada, você só tem duas opções. Ou você é feliz com Jesus, ou você tem razão. Eu prefiro ser feliz com Jesus, amém?
E você? Eu prefiro ser feliz com Jesus do que ter razão em tudo. E muitas pessoas sempre têm razão. E sempre ela fala, não, pastor, a Bíblia não é isso não que está dizendo, pastora. Mas e aí, no final? Como vai ser no final? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E aí? Senhor, mas nós não profetizamos em teu nome. Senhor, nós não fizemos cura. Senhor, nós não fizemos maravilha. Senhor, nós expulsamos demônio. E Deus vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, porque eu não vos conheço. A Bíblia, amados, não é eu que estou falando. Não é a pastora que está falando. É a Bíblia. Você leu, amém? Você leu? É a Bíblia que está falando. E muitas vezes nós queremos ter razão. Ah, pastor, eu não vou na igreja, não, eu vou assistir online. Irmãos, vou dar um conselho para você. Fuja de ficar assistindo culto online. Fuja disso. Você vai perder sua comunhão com Deus. Você está falando com uma pessoa que tem quase 27 anos na presença de Deus, sabe o que está falando. Fuja disso. Dê o seu melhor, irmãos. Quantas pessoas chegam na igreja 15, 20 minutos atrasadas? Isso não é de Deus, não. Você está dando o resto para Deus. Você está dando o resto. Garanto, se você for para um estádio de futebol, você vai ser o primeiro a querer chegar lá para pegar o primeiro lugar. É verdade ou mentira que eu estou dizendo aqui? Você vai querer ser o primeiro a chegar lá. Entendeu? Então agora, sabe o que acontece dentro da igreja? A pessoa chega 15 minutos. É lógico que uma hora ou outra acontece alguma coisa. Comigo também acontece. Né? Às vezes a gente atrasa, acontece alguma coisa. Às vezes esquece a máscara em casa, aí tem que voltar. Ou às vezes acontece, né, um trânsito, quem mora lá no centro. Acontece, irmãos. Mas toda semana você chegar atrasado, a gente não pegou nenhum louvor da igreja. Deus não merece resto, amados. Deus merece o melhor. O dia que você vem para a igreja tem que ser o seu dia de festa. Tem que ser o seu dia de alegria. Porque servir a Deus, amados, não é peso, não. Servir a Deus é alegria. Servir a Deus é amor. Servir a Deus é prazer. Tem que ser prazer. Quantas pessoas, amados, ficam em casa? Eu dou glória a Deus por aqueles que às vezes não podem estar aqui. Mas o que eu estou dizendo, amados, é quando nós podemos, mas não fazemos o melhor para Deus. Nós temos que começar a pensar nisso. Amados, o versículo 25, ele fala... Olha só o versículo 25 aqui. Olha o que diz o versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Irmãos, o que acontece? Muitas vezes a luta vem na sua vida de 3 formas. De cima para baixo, caindo a chuva. De baixo para cima, transbordando os rios. E dos lados, soprando os ventos. Que foi o que aconteceu comigo. A chuva veio de cima para baixo, de baixo para cima e ao meu redor também. Soprando os ventos de todo lado. Agora a pergunta é, você tem um alicerce preparado para suportar essas formas que a luta vem na sua vida? Quando a chuva cai na sua casa, quando os rios transbordam inundando tudo, ou quando os ventos sopram, será que a sua casa vai cair? Ou você tem uma base, você tem um alicerce para suportar as lutas que vêm de 3 formas na sua vida? É isso que nós precisamos saber nesta manhã. Porque, amados, ninguém sabe o dia de amanhã. Quantas pessoas, amados, me confortaram quando eu perdi o meu esposo? E elas perderam depois de mim. Só que nunca elas pensaram que ia perder. Nem eu pensava que elas iam perder. Então, amados, é muito fácil quando nós olhamos e vemos uma pessoa passando lutas, passando dificuldade, você até sofre pela vida dessa pessoa.
Mas e aí? E se a luta for com você? E se a luta se levantar dessas formas que eu falei? Será que você vai continuar amando a Jesus? Será que você vai continuar dando glória? Será que você vai ter um sorriso nos seus lábios? Ou será que nós muitas vezes vamos levantar e murmurar e reclamar e falar, não, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu aprendi uma frase, amados, quando eu aprendo uma coisa eu não esqueço. Aprendi com a Luciane, né? A Luciane um dia estava passando tanta luta e a gente foi conversar, fazer um discipulado e ela, com muita luta, muita dificuldade, você não tinha nem teus meninos ainda, né, Lu? Aí ela falou, pastora, e naquela luta, aquela dificuldade, aí ela falou assim, pastora, Deus não é feito para ser questionado, Ele é feito para ser adorado. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele é feito para ser adorado. Não importa a luta, não importa a dificuldade, você pode adorar. E você pode dizer, Senhor, o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Você pode dizer isso, sim. Nós podemos dizer isso para Deus. Amados, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Vou esperar o irmão colocar ali, que aí você... Primeiro Coríntios capítulo 1, 3:10 diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um sábio construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Amém? Como você tem edificado a tua vida espiritual? Como você tem edificado? Porque às vezes, amados, nós damos desculpa para servir a Deus de verdade. Quantas pessoas, amados, fala para mim, que tem medo da pandemia, mas vai no supermercado, vai no shopping, vai visitar os parentes. E hoje nós sabemos que muitas famílias se juntam, mais é perigoso o Covid. Mas por que dentro da igreja, amados, nós temos que abrir os nossos olhos para entender isso? Dentro da igreja, todos pensam que o Covid está ali para pegar eles. É como se você entrasse na porta e, puf, o Covid te pegasse. Então isso é sério, amados. Existe uma armadilha, existe algo espiritual que muitas pessoas não têm enxergado. O inimigo tem dominado a mente das pessoas. Eu vou te contar uma historinha, né? De um adolescente que ele estava nadando no mar. E quem já foi do mar sabe como funciona, né? Você está ali, de repente a onda te leva. E esse adolescente estava nadando, quando veio aquelas ondas muito fortes, e ele então não conseguiu ali se conter, e ele já estava ali cansado, esgotado, e não estava conseguindo mais nadar, né, para colocar o pé. E de repente, tinha perto dele o seu irmão de 12 anos. E o seu irmão gritou para ele, falando assim, você está bem? E esse adolescente, amados, estava com os pés bem perto do chão. Mas ele estava tão cansado, tão ali, lutando para sobreviver, que ele nem percebeu que ele estava perto. Isso às vezes, amados, acontece com a gente. Sabia disso? Isso acontece com a gente. Às vezes a gente... Eu até escrevi aqui, ó. Deixa eu ver aonde que eu escrevi aqui. Quando as forças ameaçam acabar conosco, precisamos saber como colocar os nossos pés na rocha, para permanecer e sermos salvos. Quantas pessoas, amados, não conseguem colocar os pés na rocha, que é Jesus Cristo? Quantas pessoas valorizam tantas coisas, mas não valoriza Jesus?
Quantas pessoas valorizam bens materiais, que vai ficar tudo aí na terra, mas não valoriza Jesus? Quantas pessoas, amados, se nega a ser um dizimista fiel, e pensa que vai conseguir um mundo com um valor tão insignificante como o dízimo? Quantas pessoas se negam a ofertar? Quantas pessoas se negam a fazer o melhor para Jesus? Quantas pessoas, amados, veio para a casa de Deus, bebia, fumava, gastava dinheiro em casa de prostituição, gastava dinheiro de tudo quanto é jeito, mas quando vem para Jesus se torna um crente munheca. É verdade ou não é? É verdade, irmãos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Que eu era munheca. Então eu tenho autoridade para falar e não tem vergonha, porque eu fui tratada por Deus. Sabia? Nossa, eu era miserável. Só que quando eu conheci o amor de Jesus, que eu entreguei o meu coração para Ele, o dinheiro se tornou fichinha para mim. Porque eu entendi tanto que Ele era tão maravilhoso, que todas as outras coisas se tornou insignificante na minha vida. Então, amados, nós temos que valorizar aquilo que realmente tem valor. Hebreus 6,19 diz assim: temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário e fica atrás do véu. Não importa a tempestade, né, que nós podemos nos perder. Porque o que é abalável se pode perder, amados. Tudo que é abalável se pode perder. Mas o inabalável não se pode perder, amém? E o nosso Deus, Ele é um Deus inabalável, que Ele não deixa nada na nossa vida se perder. Quando nós temos a nossa vida entregue nas mãos dEle, nada se perde. Você crê? Amém? Nosso Deus é um Deus inabalável. É um Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus que nos capacita, é um Deus que transforma, é um Deus que muda história, é um Deus que faz nós termos uma nova chance, uma nova história, uma nova vida, um novo motivo para viver. Amém? Ele nos levanta para ter um novo motivo para viver. E Ele faz isso porque Ele é um Deus todo-poderoso. Já estou encerrando, amados. E eu quero falar a minha conclusão aqui em Lucas 6, 46. Eu gostaria que você observasse ali, né, na tela ali, para você não... Mas siga comigo a leitura. Não sei, eu vou ler ali na tela, porque eu não sei se a minha Bíblia está na mesma tradução. Vamos lá, nós vamos ler até o versículo 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Olha aí, irmãos. Esta frase está clara para você? Hã? Sim? Está clara? Tem alguma dificuldade para você entender essa frase? E por que me chamais Senhor, Senhor, se você não faz o que eu vos digo? Olha o ponto de interrogação. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante a um homem que edificou o que, amados? Uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo as enchentes, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre o quê? Sobre o quê, amados? Sobre o quê? Sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra, e sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Deu para entender, irmãos? Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Quantos crentes estão no culto, não prestam atenção na mensagem? Qual foi a palavra que eu preguei semana passada, domingo passado? Quem sabe? Quem mais?
Quem mais sabe a palavra que eu preguei semana passada? Só essas pessoas? Irmãos, isso é muito sério que eu estou te dizendo. A Bíblia diz no Salmo 1, que na palavra nós temos que meditar dia e noite. Dia e noite. O certo seria você anotar o que é pregado, para que o Espírito Santo trabalhe na sua mente, para que o Espírito Santo limpe. Semana passada, amados, eu preguei sobre aliança. E eu preguei sobre 3 tipos de aliança. Eu preguei sobre a aliança imutável, sobre a aliança infalível e sobre a aliança invisível. Para quem não lembra. Eu preguei sobre essas 3 alianças. Sobre aquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E qual é o nosso papel diante dessas 3 alianças? Foi o que eu preguei semana passada. E hoje, amados, eu estou pregando sobre o quê? Hoje eu estou pregando, amados, sobre uma vida espiritual alicerçada, construída na rocha, com uma base. Você tem que lembrar disso, de uma casa. Você tem que lembrar que a casa, ela tem uma base, para ela ser forte, firme. Pode vir a tempestade que for, pode vir a chuva que for, pode vir os rios, pode alagar a casa inteira, e pode chegar até na metade, mas esta casa vai permanecer em pé, amém? Porque ela está firmada na rocha, que é Jesus Cristo, e nada pode abalar, nem vento, nem chuva, nem rios, nada pode derrubar esta casa, e você precisa ser uma casa edificada, amém? Você precisa ser uma casa edificada. Então, muitos de nós nem prestam atenção na palavra que é pregada, muitos menos colocam em prática. Olha só, além de não prestar atenção, ainda não coloca em prática. Como queremos ter uma vida edificada sem colocar em prática? Como? Quantos de nós esquecemos o tema, né, da palavra? Até lê a palavra. Tem pessoas que até lê a Bíblia, mas nunca aplica e nem aprende. Sabe, irmãos, nós não podemos ler a Bíblia conforme um livro. Pedi para o Marcilei colocar Provérbios para encerrar, 24, 3 e 4. A palavra tem que ser colocada em prática. E Provérbios 3 e 4, amados, diz assim: com a sabedoria, presta atenção, amados, nesse versículo. Olha que versículo fantástico. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Quando nós temos sabedoria, nós conseguimos entender o que é melhor para nós. E nós conseguimos discernir o que está acontecendo ao nosso redor. Quantos pais e quantas mães perdem um filho dentro da igreja? Porque não tem sabedoria para entender, para enxergar o que está acontecendo. Porque não tem base nem para ele, não vai ter base para o filho também. Então nós precisamos ter base. Ter alicerce para poder alicerçar a nossa família, alicerçar o nosso filho, alicerçar a nossa casa. Porque se nós não tivermos base, nós não vamos consolidar, amados, nem nós mesmos. Quem dirá os nossos filhos? Se você não sabe nem se consolidar, se você não sabe nem o que foi pregado, se você não consegue entender a palavra, não lê, não ora, não tem comunhão, como que você vai alicerçar alguém, ou um filho, ou um discípulo, ou alguém que talvez você pregue o evangelho lá fora? Existe uma palavra, amados, fundamental na vida de um cristão alicerçado: autoridade espiritual. Muitos não vê, mas Deus vê. Existe essa palavra. Você só tem autoridade quando você é aquilo que você fala. Quando você faz aquilo que você fala. Porque a Bíblia fala, Jesus fala, que os fariseus, eles falavam, mas eles não faziam. E outra coisa, é muito fácil você ensinar o seu filho, mas você não faz nada
para ele ver que você tem bom testemunho. Quantas mães reclamam, pastor, meu filho é desobediente, pastora. Mas meu filho faz isso, meu filho faz as coisas. Mas ela desobedece o marido. Trata o marido de qualquer jeito. Não cuida do esposo. E aí quer que o filho seja obediente? Na esfera espiritual que existe, o filho vai ser... Não precisa nem falar, né, irmãos? Porque a pessoa não dá legalidade para Deus trabalhar. Ela dá legalidade para o inimigo. Então nós temos que aprender isso. E o versículo 4 diz assim: pelos conhecimentos dos seus cômodos, se enche do que é precioso e agradável. Então, amados, quando nós temos o nosso alicerce, a nossa casa é uma casa agradável ao Senhor. Amém? A nossa casa é uma casa agradável. Na nossa casa existe paz. Na nossa casa existe fé. Na nossa casa existe tranquilidade, porque nós sabemos que Deus faz morada ali e ela está alicerçada na rocha. Então, amados, nós estamos preparados o tempo inteiro para as chuvas, para os transbordares dos rios e para os ventos que virão, mais cedo ou mais tarde virão. Porque não existe ninguém que não tenha luta, que não tenha enfermidade, que não tenha dificuldade. E essas lutas vêm, amém? Mas nós estaremos firmes. Para encerrar, eu quero repetir essa frase que eu coloquei aqui, porque eu achei muito interessante essa frase, eu coloquei aqui, né? Quando as forças ameaçam acabar conosco, precisamos saber colocar os nossos pés na rocha. Amém? Diga comigo, quando as forças me ameaçam, eu preciso aprender a colocar o meu pé na rocha, para que eu não perca a minha salvação. Porque muitos, quando estão nas lutas, nas dificuldades, deixam de amar Jesus, ou nunca amou. Porque quem conhece o amor de Jesus, amados, jamais separa dele. Amém? Já viu aquela esposa que fala que ama o marido, mas só de palavras? Já viu aquele esposo que fala que ama a esposa, mas a geladeira está vazia, os armários estão vazios, e ele não faz nada para a família? E isso é amor, amados? Isso é amor? Não. O amor, ele é praticado, não é falado. Então, o amor é praticado. E quando nós amamos a Jesus, nós queremos estar perto dele. Nós queremos agradar. Nós queremos fazer as coisas para ele. Porque nós estamos alicerçados, firmes, fortes, na rocha. E não é pandemia, não é enfermidade, não é luta com o filho, não é nada que vai nos afastar deste amor. Mas esse amor com a luta vai te deixar mais cheio do Espírito Santo, mais firme com Jesus, e o seu amor vai multiplicar. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Ele merece a tua adoração, aleluia. Oh, glórias a Deus. Feche teus olhos, deixa o Espírito Santo tocar na sua vida por um tempo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, adoro o Senhor. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Oh, cante ao Senhor pelo vale. Você achará conforto em Deus. Acharei conforto em teu amor, porque Ele te ama. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Oh, aleluia, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, aplaude e glorifica o Senhor. Aleluia. Coloca aí Eclesiastes capítulo 2, irmão, só mais um minutinho, se acende só um minutinho. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1. Já estamos, né, nos momentos finais. Fala assim, pastora, que pena. Olha, tem que forçar vocês, hein? Vou começar a ensinar vocês a falar as coisas, hein? Vocês me ajudar a pregar, amém? Eu vou falar para vocês, ó, irmãos, já estamos nos momentos finais. Ah, glória a Deus, isso aí. Eclesiastes capítulo 2, diz assim, ó. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir
é loucura e alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Amém? Vou ler só até aí. Amados, Salomão, ele queria descobrir a verdadeira alegria, mas ele descobriu e provou todas as coisas. E ele viu que nada disso valia a pena. Amém? Então, o que vale a pena, amados, é nós construirmos uma vida alicerçada, sendo fiel com Deus. Porque eu tenho descoberto muitas coisas, amados. Muitas pessoas são muito fiel no dízimo, mas não são fiel na oferta. E você sabia que a oferta e o dízimo casa e dá fruto? O X da questão, para nós sermos abençoados, é quando nós nos levantamos como um ofertante. Amém? Nós, eu e meu esposo, nós fomos abençoados na nossa área financeira por conta da oferta. Todos aqui sabem que quando nós começamos a igreja, nós colocamos 38 mil reais nessa construção. E, amados, eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele devolveu isso para nós. Eu não sei quantas vezes, que eu não sei dizer. Mas Deus, Ele devolveu com juros, correção monetária. Ele devolveu, Ele alargou as tendas na nossa vida financeira. Então, muitas pessoas dão murro em ponta de faca. Já viu falar isso? Ao invés de ser fiel com Deus, é fiel em muitas outras coisas. Mas deixa de ser fiel com Deus. Passa a ser fiel com Deus, você vai ver as provisões de Deus, as bênçãos de Deus derramar sobre a tua vida. E a Bíblia diz, em Marcos, que as bênçãos de Deus vai correr atrás de você. Amém? Você não vai precisar correr, não. As bênçãos de Deus vai correr atrás de você. Feche teus olhos, Pai. Nós oramos, meu Pai, por cada dizimista ofertante. Por cada um, ó Pai, que tem sido fiel na tua casa. Que tem, meu Pai, se colocado. Que tem, ó Senhor Deus, dado o seu melhor. Que tem ofertado. Eu te agradeço, meu Pai, por aqueles que têm ofertado no forro. Que esse mês, Pai, louvado seja o teu nome. É o último mês do nosso pagamento do forro, e eu te agradeço por aqueles que foram fiéis, por aqueles, ó Pai, que abriram mão muitas vezes de algum gosto, para poder investir na tua obra, e nós, Pai, estaremos agora também fazendo, ó Pai, para colocar o piso, e eu creio, meu Pai, na tua provisão, eu creio que o Senhor levantará, Pai, pessoas para abençoar nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém, irmãos? Em graças em teus povos, tu és o Deus da minha salvação. Exaltarei teu nome em todo tempo, tua presença nos traz alegria. Encontro vida eterna no teu reino, glória e majestade estão em ti. Verdade e justiça nos teus átrios, e sobre mim a unção da alegria. Alegra-se-á em ti a minha alma. É bom te celebrar. Bom é celebrar a glória do Senhor. Hei de contemplar para sempre a tua face. Sobre o teu altar coloco o meu louvor de alegria, de alegria, de alegria. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Queridos, quero falar com vocês aí da nossa feijoada. Ontem foi um sucesso. Amém? Eu queria contar para vocês, irmãos. Eu fiquei com vontade de comer feijoada. Nós tivemos que rapar a panela assim, ó, tirar só aquele restinho assim.
Irmãos, eu fiquei com vontade de comer feijoada, não sobrou. O pessoal aí que trabalhou, não sobrou nem feijoada para nós. Amados, foi uma procura tão grande. Você fez as quantas mais ou menos vendeu? Não, mas vendeu umas 90, mais de 90? Mais de 90 feijoada, irmãos. E mais uma novidade que eu quero contar para vocês. Quando estava quase terminando a feijoada, nós recebemos, né, uma pessoa que me ligou e falou: pastora, a próxima feijoada eu vou doar todos os ingredientes. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Nome de Jesus. Então olha só, irmãos, eu já profetizei, amém? Quando aonde nós, 15ª, colocarmos a nossa mão, vai prosperar. Amém? Aonde nós colocarmos os pés, nós vamos tomar posse. Em nome de Jesus. Quem recebe aí, amém? Nós vamos ser uma igreja próspera, em nome de Jesus. Então, olha só, irmãos. Eu tive, né, que falar para os meus fregueses que não ia entregar feijoada para eles. Mas, em breve, nós estaremos fazendo de novo, porque não sobrou. Foi uma benção. Mas a tua está guardada lá, viu, Bruno? Guardou a dela, né? Ainda porque eu liguei na última hora, Bruno, senão você ia ficar sem. Mas graças a Deus. Mais uma coisa. Todos que me ligaram falou que a feijoada estava sobrenatural. Mas é porque ele é discípulo, viu, irmãos? Ele é discípulo e aprendeu bem, né? Estava uma bênção. Então, queridos, olha como é maravilhoso. Cada um fez a sua parte. Nós não esforçamos, não é verdade? O pessoal aí ajudou. Essa igreja é uma igreja generosa, amém? Em nome de Jesus. Que Deus venha colocar lá na sua casa, na sua família, que portas venham ser abertas lá para você, porque eu sei que Deus, Ele nunca deve nada para nós. Tudo que nós fazemos, Ele retribui de uma forma muito especial. Você que ficou em casa conosco até agora, que Deus te abençoe de uma forma especial. Você que vai estar assistindo no YouTube, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Amém? Feche teus olhos. Pai, nós oramos, te agradecemos por esta manhã. Te pedimos que o Senhor abençoe o culto à noite. As pessoas que vão estar vindo, ó Pai, abençoe de uma forma especial. Aqueles, ó Pai, que estão aqui nesta manhã, que o Senhor possa levar eles em paz, cuidar deles durante toda essa semana, livra eles de enfermidade, livra de acidente, livra, Pai, de toda a seta do inimigo, que muitas vezes o inimigo se levanta, livra eles de prejuízos financeiros, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor coloque eles por cabeça, lá no seu trabalho, lá na sua casa, aonde quer que os teus filhos passem, que eles venham ser abençoados, eu declaro. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada vida, nesta manhã e para sempre. Amém. Glória a Jesus. Tchau, paz, Deus abençoe. Abençoe uma vida aí de uma forma muito especial.